Pronto, começamos a gravar. Então, sejam muito, muito bem-vindos. Então, a gente começa nosso encontro sobre o Bhagavad Gita sempre lembrando que o conhecimento, veja que ele é um conhecimento descendente, então a gente recebe ele através da corrente de sucessão discipular, através do nosso mestre espiritual, que recebeu por sua vez do seu mestre espiritual, e que o conhecimento védico sempre precisa de uma pessoa, que é a pessoa que vai nos ajudar a compreender, porque os livros são passivos, mas mesmo que a gente possa se aproximar diretamente e deva se aproximar diretamente dos livros, a gente também precisa de uma pessoa com uma compreensão clara e com um coração puro para nos ajudar a compreender. Então, tudo que a gente aprende, graças a essa corrente de sucessão discipular, então, antes de começar, reverenciamos os nossos mestres espirituais. Para isso, a gente canta o mantra. Quem souber pode cantar junto. Quem não souber, simplesmente se concentra em agradecer a Krishna na forma de mestre espiritual. O mantra diz: Om Ajnanam Timirandasyan Janan Salakaya Chaksurun Militan Jene Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Divyajnanam Pradajine Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhaktevya Sudha Bhakti Vidajine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Vanchakaupatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Guru Patita Pavana ki Jai. Agradecemos especialmente a Kshanto Maharaj, que está aqui em Bhaktivedanta inspirando-nos um monte. E agradecemos também a nossa amiga Vishnu Priya, que nos cede gentilmente o seu Zoom, apesar que ela hoje não pode estar, mas agradecemos muito também. Então, a gente parou no capítulo 2. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, espero que vocês consigam ver direitinho. Paramos no capítulo 2. O capítulo 2 é o resumo do conteúdo do Gita. Então, a gente parou. Alguém lembra onde a gente parou? Não. Tudo bem. Então, eu acho que foi mais ou menos no verso 12, mas eu vou ir passando rapidinho até o verso 12, só para a gente lembrar um pouco, sim? E lembrando que se tiverem perguntas, podem perguntar. Então, o capítulo 2 do Bhagavad Gita. A gente lembra que começamos, né, por compreender Krishna e Arjuna, eles estão no meio de um campo de batalha, vai acontecer uma grande guerra, e nessa grande guerra estão reunidas milhares, bilhões de pessoas, na verdade. Tem um número exato no Mahabharata, e é de bilhões de pessoas que estão reunidas nesse campo de batalha. E no Mahabharata se dá um número exato. E essas pessoas estão a ponto de lutar. Era uma guerra na qual estava de um lado os Pandavas, que são os 5 filhos de Pandu e todos os seus apoiadores, entre eles tinha sogros, familiares, primos, tudo. E do outro lado está os Kurus. Só que os Kurus são os primos irmãos dos Pandavas. Eles cresceram todos juntos, eles fazem todos parte da dinastia Kuru. Mas o reino que legitimamente pertenceria a Yudhishthira, que é o principal dos 5 Pandavas, o mais velho, ele foi usurpado pelo seu primo Duryodhana. Então, quando começa o Bhagavad Gita, antes de começar a batalha de Kurukshetra, acontece essa conversa, que é o que se conhece como Bhagavad Gita. Estou dando esse pequeno resumo, porque como a gente está retomando depois de ter parado por quase 2 meses. Então, para a gente
lembrar, né? Acabou as férias, então agora a gente tenta lembrar de novo, né? Então vamos nessa. Então a gente está no capítulo 2 do Bhagavad Gita, que o Srila Prabhupada, ele traduz esse capítulo como resumo do conteúdo do Gita, mas o nome em sânscrito é Sankhya Yoga. Então a gente eu não vou parar muito nesses versos que a gente já leu, só passar por cima, que é quando, lembram que no capítulo anterior, Arjuna, ele se encheu de compaixão, ele ficou muito triste e ele deu muitos argumentos pelos quais ele não queria mais lutar naquela guerra. E ele está falando com Krishna, que é a suprema personalidade de Deus. Entre todos os argumentos que ele deu, ele falou acerca de como a família iria se destruir, a dinastia iria se destruir, porque iriam morrer os principais chefes de família, e, portanto, ia se acabar com a tradição familiar, portanto, ia existir corrupção nas famílias, nas mulheres, iam se ter filhos não desejados, vários argumentos, e ele está muito triste. Então, ele desiste de lutar. Mas bem que eu acho que ele vai desistir nos próximos versos aqui. Então, Krishna, ele começa perguntando para Arjuna, mas como que você, que é um guerreiro, agora tem essas impurezas no seu coração? E ele fala, isso não é digno de você. Você é um guerreiro, isso não é digno de você estar com essas dúvidas agora. Até o verso 12 eu vou tentar passar mais rapidinho, tá bom? Mas se alguém falar, ai, não, espera, explica um pouquinho mais isso aí, é só falar que a gente fala, se pode se deter em qualquer momento. Então, Krishna, a suprema personalidade de Deus, começa a encorajar Arjuna e a falar, você não pode se ceder perante essa impotência, né? No verso 3 ele fala isso, você é um guerreiro, você está actuando com uma fraqueza mesquinha de coração. Então, essa fraqueza mesquinha de coração, né, tem um livro muito, muito bom que se chama Harinama Chintamani, que ele explica a, as 10 ofensas em contra do cantar do Santo Nome. E aí ele fala como as ofensas surgem das fraquezas do coração e explica quais são as fraquezas do coração. E uma dessas fraquezas é o apego pela família, o apego excessivo pela família, compreendendo a família como aquelas extensões do corpo, como a relação que a gente tem com outras pessoas em base ao corpo. Então, eu tenho uma relação com uma pessoa X ou Y porque é meu pai, porque minha mãe, porque meu filho, porque meu irmão, mas são relações que, na verdade, têm a ver mais com o corpo do que com qualquer outra coisa. E um apego excessivo por esse tipo de relacionamentos ou por amizades que, na verdade, não te ajuda na elevação espiritual, se considera uma fraqueza do coração. Então, ele está falando, por que que você tem essa fraqueza, né? Está cedendo perante essa fraqueza. Lembrando que Arjuna é uma pessoa extraordinária. Além de ser ele um guerreiro extraordinário, ele é uma pessoa santa, na verdade, ele é uma encarnação do sábio Nara e Narayana, que é na verdade, é como uma encarnação anterior da própria Suprema Personalidade de Deus, na forma de dois sábios que fazem muitas austeridades para ajudar a, as almas que estamos perdidas neste mundo material. E ele faz muitas austeridades, ele é extremamente poderoso, mas ele aparece nesse passatempo de 5.000 anos atrás como Arjuna para precisamente satisfazer esse desejo de Krishna de dar essa instrução para nos beneficiar a todos nós. Então Arjuna fala, como que eu vou matar a pessoas como Bhishma e como Drona, lembrando que Bhishma é o avô, que foi o líder da dinastia Kuru, e que foi quem educou a todos eles, tanto os Pandavas quanto os Kurus. E Drona também, Drona é o mestre de armas. Então, bom, aqui esses detalhes a gente já viu, não vou me deter nisso, né, que é porque ele chama Krishna de Madhusudana, porque ele chama de Arisudana, mas vamos ir rapidinho até o verso 12, que eu acho que foi onde a gente parou. Então, Krishna fala, eu preferiria viver neste mundo como um mendigo.
Mendigo, mendigo. Mendigo não, mendigo. Ele fala, eu preferiria viver como um mendigo, ou seja, ele está falando que ele quer abandonar tudo. Só que, segundo os Vedas, cada pessoa, ela tem umas certas habilidades e ela deve viver de acordo com as suas habilidades. Então, para um guerreiro que é habilidoso no uso de armas, que é forte, que ele consegue estabelecer a justiça na sociedade, viver como um mendigo é condenável, é um pecado, é uma atividade pecaminosa. É tipo, se você pode fazer alguma coisa na sociedade, tem um papel social a cumprir e você renunciar a esse papel, é pecaminoso. Então, para um guerreiro como Arjuna, se considera pecaminoso ele tentar viver de mendicidade, de caridade. Ele não pode viver de caridade. Tem outras classes, como os brahmanas, por exemplo, eles podem se aceitar caridade, e na verdade se diz que os brahmanas são os proprietários de tudo, da riqueza dos kshatras, dos guerreiros. Ele é o proprietário, só que o guerreiro que administra, porque o brahmana não deseja nada. Mas ele pode aceitar caridade. E ele, a caridade que recebe, ele não acumula. Ele distribui novamente. Agora, um guerreiro, ele não pode aceitar caridade. E, de fato, ele não deseja, porque o seu coração é orgulhoso, é outro tipo de forma de ser, né? Então, Arjuna começa a falar, não, eu vou viver como um mendigo. E Krishna, tipo, fica subentendido que isso não é correto para Arjuna, né? Então, bom, essa parte a gente já viu. Mas no final Arjuna aceita que ele está muito confuso, que ele não sabe o que que é melhor, ele não sabe se ele deveria matar os seus familiares, porque quando ele pede para Krishna colocar a carruagem no meio dos dois exércitos, ele percebe que em ambos os exércitos estão reunidos seus familiares, seus amigos, seus parentes, pessoas muito queridas. No exército inimigo estão dois seres extremamente queridos para ele, como Bhishma e Drona, e Kripa também, além de seus primos, etc., tios. E ele fica pensando, será que eu devo realmente matar eles, mesmo que a minha causa seja a correta, seja justo, mas mesmo assim, por essa causa justa, eu deveria matar eles? Então ele fica completamente confuso. Então, ele fala que está confuso, e aqui é o momento no qual Krishna, no qual Arjuna, ele se rende a Krishna, ele fala, eu sou seu discípulo. Então, esse é um momento muito importante do Bhagavad Gita. É aqui quando realmente começa o Bhagavad Gita, porque é neste momento em que Krishna vai assumir a posição de mestre espiritual. É nesse momento em que Arjuna assume a posição de discípulo, em que Arjuna diz: eu não sei mais o que é bom para mim. E chegar nessa compreensão é muito difícil. Ainda mais para nós, que uma característica de Kali Yuga é que a gente é extremamente orgulhoso. Kali Yuga é a era na qual nós vivemos agora. E os seres humanos que vivemos nesta era temos certas características. E uma delas é que somos extremamente orgulhosos sem ter motivos suficientemente bons. A gente normalmente não é nem tão bom em alguma coisa, mas a gente se acha muito bom. A gente nem tem tanto conhecimento, mas se acha muito sábio e que se acha que conhece muito. Então, imagina você chegar num nível em que fala: eu não sei o que é melhor para mim, eu sou confuso, eu preciso de ajuda. Normalmente nesses grupos de alcoólatras anônimos ou de jogadores anônimos, todos os anônimos, eles têm um programa que é o programa dos 12 passos. E o primeiro passo, que é a base, é reconhecer que eu tenho um problema. Reconhecer que eu tenho um problema e que eu não consigo resolver o meu problema sozinho.
que eu preciso de ajuda. Esse é o primeiro passo. Então, e na verdade, esse é o primeiro passo quando você quer adquirir qualquer conhecimento ou quando você quer resolver um problema que normalmente a gente primeiro tenta, não consegue, a gente tenta de novo e uma hora a gente desiste. Mas uma pessoa determinada a resolver esse problema, se não consegue, vai procurar um especialista, vai buscar um experto. Então, se eu tenho um problema de matemática, eu vou procurar um experto em matemática. Mas se o meu problema é da vida, é acerca do que é o meu bem último, não unicamente se eu devo colocar hoje o casaco vermelho ou rosa, ou se hoje eu devo, sei lá, se eu devo trabalhar aqui ou lá, senão realmente qual é o meu problema da vida, da existência. Eu não consigo mais resolver o problema da minha existência. Por que que eu existo? Qual que é o sentido da vida? A que eu deveria realmente dedicar o meu tempo? Se tudo que eu faço não faz sentido, porque no último essa morte vai acabar com tudo. Então, qual é o sentido das coisas que eu faço? Nesse momento em que a gente começa a compreender que o problema da existência é importante, o sentido da existência é muito importante e que eu preciso realmente resolver esse problema, mas eu não consigo chegar numa conclusão certa de qual é a forma de resolver o meu problema. Nesse momento, uma pessoa inteligente pede ajuda e fala, eu preciso de ajuda. Então, Arjuna está mostrando essa atitude de um discípulo, eu preciso de ajuda. Então, vamos pular esta parte. A gente já falou. Então, ele fala, né, que ele não consegue a forma de se aliviar, de aliviar a sua mente, e que ele não consegue entender o que ele deve fazer. E ele decide que a pessoa certa para instruir ele é Krishna. Então, por isso que ele fala, agora eu estou rendido a você. Mas depois de falar isso, ele fala, pronto, eu não vou lutar. Então, aí Krishna vai começar a falar. Então, Krishna com um sorriso mostrando um sorriso, né? Ele com um sorriso, porque, claro, é como nesse momento ele se mostra como mestre espiritual. E o mestre espiritual, ele é sempre gentil. Se fala que o mestre espiritual, ele é como, ao mesmo tempo, ele tem a dureza de um trovão, mas a suavidade de uma rosa. Então, obviamente, o mestre espiritual, ele vai nos ajudar a gente saber o que é certo ou errado, e às vezes a gente descobrir que há alguma coisa que nós precisamos corrigir não é agradável, mas ao mesmo tempo ele é o nosso bem-querente. Então ele sempre vai se mostrar de uma forma muito gentil. E Krishna sorri porque finalmente Arjuna tem a atitude certa, né? De humildade para poder aceitar o conhecimento que ele vai dar. Então aqui começa Krishna a falar. Mais ou menos por aqui a gente parou no 11 ou 12. Então, Krishna começa a falar, Arjuna deu muitos argumentos, e os argumentos que Arjuna deu, como a gente viu no capítulo 1, ele falou, esses argumentos eu aprendi pela sucessão discipular. Quer dizer, Arjuna está falando, eu não inventei esses argumentos, eu estou falando o que eu aprendi, o que os meus mestres me ensinaram, que a família vai se destruir. Ele falou coisas que são muito certas. Então, aqui Krishna começa atuando como mestre espiritual, já começa dando, como se diz, dando um maço, né? Já começa batendo na cara de Arjuna. E ele fala: ao falar palavras sábias, você se lamenta pelo que não é digno de lamentação. Aqueles que são sábios não se lamentam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, você está falando como se fosse um sábio, mas você não está realmente se comportando como um sábio, porque você, com palavras sábias, está se lamentando pela morte dos seus parentes. Mas uma pessoa de sabedoria verdadeiramente não se lamenta pela morte dos parentes.
não se lamenta nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, existem vários níveis de sabedoria. E a gente deseja alcançar o nível mais elevado de sabedoria. Mas a gente tem que compreender que é degrau a degrau. Então, se você for ver o Bhagavad Gita, ele vai nos dar o nível mais elevado de sabedoria. E a gente pode até, em algum momento, ir assimilando isso pouco a pouco. Mas uma pessoa sábia é aquela que compreende isso e que compreende a verdade disso. Compreende a verdade da diferença entre alma e corpo. Nós agora vamos falar disso de forma teórica. Agora, compreender isso é o processo de avanço espiritual. Por isso que a gente segue um procedimento, que a gente começa por seguir certos princípios, mudar a nossa alimentação, mudar a nossa rotina e introduzir o canto do Mahamantra na nossa vida, aceitar um mestre espiritual, estudar as escrituras para que a gente pouco a pouco vai se familiarizando teoricamente. E na prática, a gente também vai adquirindo essas rotinas e isso vai nos ajudar a purificar a mente. As diferentes rotinas que nós seguimos na prática de Bhakti Yoga purificam a nossa mente. E com uma mente purificada, uma inteligência purificada, a gente vai poder compreender muito melhor. Até que finalmente um dia a gente tem uma realização, uma evidência daquilo todo que seja inegável. Mas a gente vai passo a passo. Agora a gente está na parte teórica. Então, verso 11, acho que a gente já viu. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, né? Acabou de fazer a purga e veio aqui o foguinho. Deixa eu passar para eles aqui. Ó, quem quiser aqui foguinho, pode fazer sua reverência aqui ao foguinho. Arivo. Então, se tiver qualquer pergunta, pode perguntar, tá bom? A gente está aqui temporando do ladinho. Atento. Então, vamos lá. Então, o Senhor disse que quando Arjuna finalmente se rende, então Krishna assume a posição de mestre espiritual, foi o que eu acabei de falar, e ele fala que a verdadeira sabedoria significa conhecer tanto a matéria como o espírito e o controlador de ambos. Então, essa é a verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento. Mais para frente no Bhagavad Gita, Krishna vai explicar muito melhor o que é conhecimento e os efeitos do conhecimento. Então, vamos lá. Essa parte já apontei para vocês. Então, falando que a verdadeira sabedoria é compreender a diferença entre corpo e alma. Então, Jiva é a alma individual. Vamos... É uma porção da eterna, consciente e bem-aventurada, suprema realidade absoluta. Então, isso é um tema muito importante, é fundamental, mas é um tema que pode ser ainda muito difícil para nós compreender pelo fato de nós termos ainda uma visão materialista. E a visão materialista consiste em que a gente ainda, devido ao nosso contexto, devido a todas as atividades que nós temos realizado em vidas passadas e nesta vida, nós ainda compreendemos a matéria como o supremo. A matéria como sendo permanente e como sendo mais importante. Isso significa ser materialista. E o Bhagavad Gita vai nos apresentar uma visão contrária, que é a consciência é suprema. E a matéria, ou as diferentes formas da matéria, elas são manifestações dessa consciência. Então, isso é virar a imagem de ponta cabeça, porque nós estamos acostumados a considerar a matéria isso que nós tocamos, que é sólido, que nós podemos perceber com os nossos sentidos como sendo o supremo. E a não perceber a consciência que há por trás, mas o Bhagavad Gita vai nos falar que essa consciência é o supremo, é o primordial, é o que é mais importante. E essa consciência
tem uma origem. Então, a suprema personalidade de Deus é a fonte da consciência. Ele é a consciência. Jai Maharaj, Radhe Radhe. We are doing the Bhagavad Gita studies study. Are you giving a lecture, eh? Yes, You're recording now. yes. It's because we have this study. We started last year and now we restarted. How are you, all right? Yes, You all speak right. English good? Yeah. Yeah. So, What's your name? Fernando. Fernando. Mas Welcome veio to dar Bhagavad uma olhadinha aqui. Thanks. Sorry, carry on. Jai Maharaj. Então, é, a gente aprende a partir do Bhagavad Gita e a partir das aulas de Shanto Maharaj também. Vou aproveitar de falar isso, que é realmente graças às aulas de Shanto Maharaj que a gente entende muitas coisas que são bem difíceis de compreender. Então, fiquem atentos, que domingo a gente tem transmissão ao vivo, tá bom? Provavelmente esse final de semana também, mas domingo esse é garantido, tá? Então, a consciência é uma substância, por assim dizer, né? A gente só conhece a substância material, mas a substância da consciência, ela é uma substância real, ela existe. Esse tipo, a gente pode chamar de energia, de substância, como a gente quiser, mas existe. E essa consciência suprema é o que nós chamamos a realidade absoluta, ou a suprema personalidade de Deus. Na filosofia védica, se fala de verdade absoluta, mais do que de Deus. Porque o conceito Deus a palavra para Deus em sânscrito é Ishvara. Ishvara quer dizer o controlador. Mas ele a verdade suprema é muito mais do que o controlador. É muito mais do que simplesmente aquele que controla tudo, porque é a substância da qual todo se origina, ele é a consciência original. E essa consciência original, ela, ela é única, mas também tem um verso muito importante que aqui a gente vai citar mais para frente, a gente vai ver. Ela se subdivide em infinitas partes infinitesimais. Então, a consciência suprema, a realidade suprema é uma, é o que nós podemos chamar de Deus, né? Esse ser supremo. Ele a consciência em si, ele é a fonte da consciência, mas ele é como se ele se subdividisse em partes infinitesimais. Então, ele é os dois extremos. Ele é o único infinito, mas ele também tem a outra face, como se fosse a outra cara da moeda, que é infinitesimal. E esse infinitesimal é como que cada uma dessas partículas pequenas de consciência que se originam nessa consciência suprema é uma jiva, ou seja, cada um de nós. Cada um de nós é uma partícula de consciência. É isso que nós somos, essa partícula de consciência, ou seja, aquele ser que está aí observando, que ele, na verdade, ele não é afetado por nada material. Ele não é afetado pela chuva, pelo calor, pelo frio, ele não é afetado nem sequer pelas emoções e pelos problemas da mente. Ele está observando. Ele é a consciência pura. E esse é o que se chama Shiva, é essa partícula, pequena partícula de consciência que nós somos, que provém de Deus, tem, portanto, as mesmas características de Deus, mas de uma forma infinitesimal. Se compara, nas escrituras, se compara a uma gota de água do oceano com o oceano. O oceano, podemos dizer que ele é a reunião de todas as gotas de água, mas ele é uma unidade, é o oceano. Mas se ele se dividisse em infinitas gotas de água, cada gota conservaria exatamente as mesmas características qualitativas do oceano. Seria líquida, molhada, salgada, etc. Mas de forma diminuta. Não tem o mesmo poder uma gota do que o oceano inteiro. Então, essa é uma comparação que se faz. Então, a natureza da diva, a natureza, segundo
o Bhagavad Gita, segundo o Srimad Bhagavatam, segundo as escrituras védicas, essa alma, essa jiva tem uma natureza. E a natureza se chama Bhagavat Seva, que é servir Bhagavan. Essa é a sua característica natural. Muitas pessoas falam acerca de Dharma. O que é Dharma? Mas Dharma significa precisamente natureza. Qual é a natureza de algo? Então, existe uma natureza circunstancial e uma natureza que é inerente à jiva. Então, é como, por exemplo, a água tem uma natureza. Ela flui, ela molha, ela é úmida. Essa é a sua natureza. Quando ela está em condições perfeitas, normais, ou em condições adequadas, ela vai apresentar a sua natureza, que é fluir, ser molhada. Mas quando ela está em certas condições, ela vai apresentar uma natureza que não é propriamente dela. Por exemplo, se ela está num freezer, ela vai ficar congelada, vai ficar sólida, ela não vai fluir. Mas essa não é a sua condição natural. Da mesma forma, a jiva, ou seja, nós, quando nós estamos na nossa condição natural, a gente naturalmente sente amor profundo pela Suprema Personalidade de Deus e realizamos um serviço amoroso para a Suprema Personalidade de Deus, no sentido de para essa verdade absoluta, para esse todo absoluto. Mas quando a gente está em condições anormais, como seria as condições nas quais estamos dentro deste mundo material, com uma mentalidade material, então a gente apresenta outra natureza. E essa outra natureza é uma natureza circunstancial. Então a gente deseja servir os nossos próprios desejos, por exemplo. Mas essa não é a natureza da jiva, é isso que explica nas escrituras. A alma em si, a natureza, o jeito do qual ela é ela mesma, se sente feliz, é participando desse lila eterno da Suprema Personalidade de Deus. E se explica que existem dois tipos de almas, dois tipos de jivas. Uma são as mukta jivas, ou seja, as almas liberadas, e outras são as bada jivas, ou as almas condicionadas. Quem chuta quem que é? Qual dos dois tipos a gente é? Bada. Isso, bada jivas, exatamente. Não sei se entre vocês existe alguma alma liberada, mas por enquanto Não, a eu respeito. no meu caso eu sou Bada 2.0, duas vezes Bada. Bota 2.0 ao quadrado e. Então é isso. As características das muktadivas, são as almas liberadas. É como a água quando ela está fluindo no rio numa temperatura perfeita, num ambiente perfeito, então ela está manifestando a sua natureza. Essa é uma muktadiva, né? Uma muktadiva, esse seria um exemplo, por assim dizer, de quando um objeto segue a sua própria natureza. No caso da alma, a natureza da alma é a de ter uma relação amorosa com a sua fonte, a fonte da consciência, porque lembrem que a consciência não é matéria, é diferente, a matéria se manifesta da consciência. Então, a consciência, ela pode assumir muitas formas, de acordo com sua própria vontade. Então, a consciência absoluta, a suprema personalidade de Deus, ele assume essa forma como ser humano e manifesta as divas com essa forma também, por exemplo, de ser humano no mundo espiritual ou no mundo da consciência, por assim dizer, existem formas também. Mas essas formas não estão feitas como máscaras, é como nessas formas ou as formas que manifestam a consciência pura da diva, manifestam essa natureza pura e eterna da diva. Então, a alma liberada, ela está manifestando a sua natureza pura. E nessa natureza pura, cada uma tem
uma relação específica, um serviço específico, mas do que serviço, tipo, essa relação específica que cada um tem com a Suprema Personalidade de Deus e que oferece grande satisfação e alegria para a Suprema Personalidade de Deus e, em consequência, também para nós. E essas almas que estão ocupadas já na sua natureza, que são almas liberadas eternamente, elas nunca mais abandonam a sua natureza. A gente não, a gente, sei lá, passa uns anos a gente é punk, outros anos a gente é, sei lá, gosta de pagode, depois a gente muda e a gente já, hoje, e a gente vai mudando um monte, né? Agora, a alma que já é liberada, ela já encontrou a sua essência, ela já está vivendo no seu ser. Então, ela não precisa mais se descobrir, porque é como se a gente, quando a gente finalmente se conecta com quem eu realmente sou. Por trás de todas essas etiquetas, nomes, função social, etc., por trás de tudo isso, quem eu realmente sou, de forma eterna. E no caso das Badadivas, ou almas condicionadas, são aquelas almas que são completamente esquecidas da sua relação com a fonte da sua existência, da sua relação com a fonte, como a gota que esquece o oceano. Então, a gota de água, ela está completamente esquecida da sua fonte, que no caso seria o oceano. Então, quando essa fonte está separada, obviamente uma gota sozinha ela se seca, então não consegue nem existir muito tempo separada. E no nosso caso, a gente nunca consegue existir de forma separada, porque nós somos uma partícula que é eternamente uma parte dessa consciência pura, eterna, que é a Suprema Personalidade de Deus. Então, nunca conseguimos existir separados. Mas no estado condicionado, nós achamos que estamos separados. Então, essa característica, quando a gente está num estado condicionado, a gente vive na ignorância. A ignorância quer dizer, nós tomamos por verdade algo que é falso. Isso se chama ignorância. Se eu olho para a Irma, eu falo, nossa, a Irma tem 80 anos. Mas é mentira, certo? Mas eu falo que ela tem 80 anos. Isso posso dizer é uma ignorância. Porque a verdade é outra, mas eu posso acreditar fielmente nisso, né? Eu falo, olha, o seu cabelo branco e não é branco, mas eu estou acreditando naquilo, então isso é uma ignorância. Então nós acreditamos em uma coisa que é falsa. Quando nós acreditamos que nós estamos separados da Suprema Personalidade de Deus, que nós podemos ter uma existência independente. E então que nós devemos procurar a nossa própria felicidade independente da relação com a Suprema Personalidade de Deus e que Deus é um assunto que, sei lá, está lá confinado, Deus está num templo, numa igreja, ele está lá amarradinho em algum lugar, né? E que eu posso me aproximar dele às vezes quando eu quiser, mas hoje não, porque hoje tem jogo do Corinthians, então hoje eu não quero me aproximar muito de Deus, hoje eu estou aqui separadinho, então essa é a nossa existência condicionada, né? E é assim como a gente vive a vida hoje em dia, esquecendo, sem lembrar que a gente tem uma realidade suprema que não tem a ver com este corpo. Então, as almas condicionadas, elas estão cobertas por dois tipos de corpos, o corpo sutil e o corpo denso. Então, até aí alguém tem perguntas? Comentários? Então, continuamos. Pode falar, alguém tem pergunta? Gustavo ia falar? Não, não, é simplesmente interessante esses conceitos, realmente, né? Porque pensamos sempre que quando algo acontece de ruim, estamos separados do amor de Deus, né? E, na verdade, nada nos separa, né? Aí ele, assim, da verdade em si, né? A gente pensa que está separado, mas não é, uma ilusão. Uhum, exatamente. Você falou certo. Na verdade, nada nos separa. É simplesmente que a gente não quer enxergar o que é evidente, né? É evidente que a irmã não tem 80 anos.
Mas se eu não quero enxergar isso, eu posso falar que ela tem. E que, mas nada pode nos separar da suprema personalidade de Deus. Esse é o ponto. Então, vamos lá. A, a diva é a partícula de consciência. É isso, se você fechar o olho, se você esquecer do seu corpo, você é consciente, você percebe a sua própria consciência. Eu sou consciente de mim. Eu me lembro quando eu era criança, alguma vez eu pensava, nossa, mas é maravilhoso isso, né? Tipo, eu sou consciente de mim, e eu sou consciente de mim, eu não consigo nem ser consciente do que a minha irmã está sentindo ou pensando, né? E essa partícula de consciência é o ser, é quem eu realmente sou. Mas essa partícula de consciência, ela está como se estivesse envolvida, né? Por dois tipos de corpos. Um é o corpo sutil e o outro é o corpo denso. O corpo sutil está composto por mente, inteligência e falso ego. E o corpo denso está formado pelos cinco elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Então, vamos lá. O corpo denso é este feito de carne, ossos, medula óssea, sangue, pus, cocô. Esse é o corpo denso. Mas facilmente nós conseguimos compreender que há algo além do corpo denso. Quando a gente dorme, por exemplo, o nosso corpo denso está deitado na cama. Mas eu posso estar sonhando que eu estou em Roma. De algum posso até viajar com a minha mente para Roma. Ou estou aqui, mas eu posso estar lembrando da Colômbia e estar na minha mente estar completamente na Colômbia. Aconteceu uma vez que eu fui para a praia com o Radanat e eu estava tão concentrada no livro que o mar começou a levar as minhas coisas e eu nem percebi. Eu estava lendo um livro muito interessante. E aí um homem lá, um cavalheiro lá, falou: Senhora, senhora, eu nem percebi. Senhora, o mar está levando suas coisas. Quando eu fui ver, eu estava toda rodeada de água. O chinelo já tinha ido embora, uma esteira que tinha ido do lado já tinha ido embora, e só faltava eu ir embora. E daqui a pouco, mas eu não tinha percebido, porque a minha mente estava muito focada naquilo que eu estava lendo, e tinha quase que perdido a percepção do corpo, né? Então, a gente tem esses dois corpos, então, o corpo sutil e o corpo denso. O corpo sutil, composto por todos os nossos pensamentos, a gente consegue, muitas vezes, perceber como o corpo sutil é mais poderoso que o corpo denso. Porque a gente adoece, o corpo denso adoece de acordo com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, que fazem parte do corpo sutil. Tem um livro que eu gosto muito, que se chama A Doença como um Caminho. Então, aí você lê, por exemplo, você tem uma dor, sei lá, no ouvido. Às vezes é porque você não está querendo ouvir alguma coisa, o seu ouvido tampou. Então é muito interessante, porque você começa a entender a relação emocional que há na origem das doenças. E você começa a perceber como realmente as coisas são. A mente é mais poderosa que o corpo. E também, se você conseguir reverter o processo mental, consegue também, em muitos casos, até parar o processo de doença, né? Mas esse é outro assunto. Mas o ponto é só para a gente entender a diferença entre corpo sutil e corpo denso. Aqui se fala que o corpo denso está formado por elementos terra, água, fogo, ar e éter. Porque, na verdade, segundo os Vedas, a carne, os ossos, eles estão em últimos compostos desses cinco elementos. Mas vamos lá, para a gente não parar aqui. Então, a única forma de dissolver os dois tipos de corpo é através de Bhagavan Bhakti. Então, a ideia é que a alma, ela está, por assim dizer, presa desses dois tipos de corpo.
não no sentido de que eles realmente sejam um empecilho para a alma, sino no sentido de que a alma, ela, pelo fato da gente estar condicionado, pelo fato da gente ter, não querem, não, tipo, ter dado as costas para a verdade, e de que nós somos almas espirituais, então nós criamos esse tipo de mentalidade, nós entramos nesse tipo de mentalidade. Então, o corpo em si não pode afetar a alma. Nada que tenha a ver com o corpo afeta a alma. Mas é como vou explicar isso? É como, por exemplo, às vezes aqui na sala do templo, às vezes entra um passarinho e o passarinho vê um vidro e ele tenta sair por aquele vidro e ele fica desesperado batendo no vidro, batendo no vidro. Só que se o passarinho virasse para o outro lado, ele iria ver que tem uma porta gigantesca, que tem uma janela, que tem outra porta por onde ele poderia sair. Só que ele não enxerga para o outro lado. Então, não é que o vidro deixou o passarinho preso, é que o passarinho não quer enxergar, ele está insistindo naquele vidro. E por isso que ele não consegue enxergar o restante do quarto, que tem muitas saídas. Então, da mesma forma, não é que o corpo deixa a gente preso, é que a gente está insistindo nesse tipo de mentalidade e a gente não está querendo enxergar o outro lado. Espero que fique claro, mais ou menos, esse exemplo. Então, a única forma para dissolver esses dois corpos é o Bhagavan Bhakti, ou seja, o serviço à suprema personalidade de Deus. Então, por isso que o processo que nós seguimos chama Bhakti Yoga. É a gente se conectar com o eu e com a fonte do eu através das práticas de serviço devocional, através das práticas de Bhakti. Identificar o eu com o correspondência sutil à ignorância e causa de lamentação. Então, aqui que é o ponto da lamentação de Arjuna. Arjuna ele está se lamentando porque, no último, ele está se identificando com o corpo. E ele está identificando as outras pessoas de acordo com o corpo, de acordo com a relação que eles têm pelo corpo. E isso é, como eu falei, a gente pode até entender em teoria, mas a gente chegar numa compreensão profunda disso não é tão simples, porque nós estamos identificados com o corpo e identificamos a todos aqueles seres que têm a ver com o nosso corpo como sendo os nossos, por assim dizer, nossos seres queridos, né? Sendo os muito importantes, mas e não quer dizer que não sejam importantes ou não, mas eles são importantes pelo fato de serem almas espirituais, de serem partículas de consciência, e não pela relação que a gente tem a partir do corpo. Mas esse é um tema que a gente pouco a pouco vai adentrar. Então, diz assim: os ignorantes acham que o corpo denso, habitado pelo átomo... Querida, Como? ¿cómo estás? Haribol, ¿cómo Yo está? haciendo espacio, pero aquí no cabe un carro. Ah. Es- a ver. Ah, ya. Fue un error. Fue un erro. Y en español ainda. Ai. Essa é minha tia, que conste. A minha tia. Falando em família, né? Então, vamos lá. Então, os ignorantes acham que o corpo denso, habitado pelo Atma, é sua mãe, pai, irmão ou parente. Quando a alma abandona aquele corpo, eles caem em lamentação, julgando que sua mãe, pai, irmão ou parente morreram. Então, o Brasil do Sul dá risada, hein? Então, a ignorância faz com que a gente pense que o nosso parente, o nosso ser querido, é aquele corpo que morreu. E não identificamos o ser que não tem a ver com o corpo, que esse ser já saiu do corpo. Então, quando a gente está completamente identificado com o nosso corpo, que é o caso de todos nós, eu lembro que esse é um conhecimento transcendental que a gente precisa compreender ele pouco a pouco teoricamente, mas a verdadeira compreensão ainda é uma vivência. Para a gente poder chegar nessa compreensão na nossa vida real, aí a gente vai ser um ser iluminado. Mas
Os Vedas, eles explicam também, é muito interessante que os Vedas explicam, no Mahabharata se fala que a alma você só pode compreender primeiro através da teoria. Então, o primeiro passo para a gente compreender a alma é através do Bhagavad Gita, por exemplo, né? De compreender essa teoria. Mas depois a gente precisa, pouco a pouco, ter uma compreensão vívida. E aí a gente vai falar, nossa, agora entendi como tudo isso é real. Mas, por enquanto, no nosso estado condicionado, a nossa realidade é que nós identificamos os nossos familiares de acordo com o seu corpo, nós estamos apegados ao corpo deles. E isso gera grande tristeza, porque quando os nossos familiares morrem, a gente fica com muita tristeza. Mas é pelo apego ao corpo, muitas vezes mais do que realmente pela lamentação que a gente possa ter pela alma, até porque a alma não morre, mas é isso que Krishna vai falar aqui. Então diz, quando alguém se lamenta pela morte de um ser querido, qual é o objeto de seu amor, o corpo ou a alma? Então, então aqui Krishna começa a falar, né? Fala, você está se lamentando por algo que não precisa se lamentar. E aí ele fala, não houve jamais um tempo em que eu não existisse, nem você, nem todos estes reis, nem no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Esse verso é muito importante, porque ele está falando, afirmando a individualidade da alma e essa individualidade como um fato eterno. Ele fala, não houve nunca um tempo em que esses reis não existissem. Ou seja, eles sempre existiram. E quando Krishna, que é tipo o eterno supremo, ele está falando, eles sempre existiram, ele está querendo dizer eternamente. Não apenas se eu falo, ah, eu, o Rodrigo, o Radanath sempre foi corintiano. Eu estou me referindo ao meu tempo, né? Sempre, desde que eu conheço ele, ele foi corintiano. Agora, se Krishna está falando sempre, ele se refere ao tempo dele. E o tempo dele é a eternidade. Então, quando ele fala sempre existiram, quer dizer, essas almas individuais existiram sempre mesmo. Esse verso é uma prova clara de nossa individualidade eterna. Ainda que todos os seres vivos são parte da energia marginal de Krishna, possuem personalidade individual eterna, tanto nos diferentes nascimentos como depois de alcançar a perfeição total. A alma continua a ser individual e pessoal. Este é um tema que gera grande polêmica. Por quê? Sempre a gente tem a dúvida: será que quando eu morrer, eu vou continuar a existir? Eu vou continuar sendo eu? Então, tem pessoas que falam: não, você não vai continuar sendo você, você vai se fundir ou você vai perder a sua consciência. Então, tem os materialistas mais grosseiros, por assim dizer, que pensam: não, você extinguiu o corpo, a consciência extingue junto. Que se você for pensar, o materialismo precisamente consiste nisso, é você considerar que a consciência é um fenômeno subsequente da matéria, que ele surge da matéria e que, portanto, quando a matéria cessa de existir, a consciência cessa de existir. Não sei se alguma vez vocês leram o materialismo dialético, eu tive que ler na faculdade, né? E precisamente a teoria deles é essa, que a consciência surge da matéria e que é a matéria a que gera o desenvolvimento da consciência. Então, quando a matéria para de existir, a consciência também para de existir. Esse é o materialismo mais grosseiro. Tem pessoas que pensam que a consciência ela vai se separar da matéria e que ela vai se fundir em uma massa de consciência. Então, que você vai perder a sua individualidade e que você vai entrar como nessa massa de consciência, mas você não vai ser mais você, sino que você vai ser parte dessa consciência maior. O Bhagavad Gita está explicando uma outra ideia. Ele está falando que você vai continuar
tendo a sua individualidade. Por isso que esse verso é tão importante, no qual Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é aceito em todas as escrituras védicas como a verdade suprema absoluta, ele está falando, esses reis, eu e você, vamos continuar a existir no futuro. Então ele fala, como fala o verso, não teve um momento no passado em que não existisse, nem no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Ou seja, ele está garantindo que a individualidade é eterna, que nós, como seres individuais, vamos continuar a existir também no futuro. Esse é um ponto muito importante. Se a individualidade não fosse um fato, então Krishna não o teria enfatizado tanto, até em relação ao futuro. Esse é o comentário dos nossos mestres espirituais. Eles falam, Krishna enfatiza o fato da individualidade tão fortemente que ele não só fala no passado, ou agora nós somos seres individuais, sino que ele fala no futuro, vamos continuar sendo individuais. Então, esse é um ponto muito importante. E tem um verso que aqui cita do Katha Upanishad, que Shanta Maharaj, ele costuma citar muito, eu gosto muito, aprendi a gostar porque Shanta Maharaj gosta muito. Então, é muito legal. Nitya Nityananam, Shetanas Shetananam, Eko Bahunam, Jo Vidadati Kaman. Do Katha Upanishad, mas também está em um outro Upanishad, que diz, há um eterno supremo entre todos os seres eternos, e uma consciência suprema entre todos os seres conscientes. Apesar de ser um só, ele satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Então, existe esse eterno supremo e essa consciência suprema. A suprema personalidade de Deus, ele é eterno e ele é consciente. E consciente quer dizer que ele é uma pessoa, porque a característica é como eu sou consciente. Isso é o que me define como pessoa. O que define um ser como pessoa não é ter dois braços ou duas pernas. O que define um ser como pessoa é ser consciente de si mesmo. Esse corpo aqui, ele não é consciente de si mesmo. Então, por isso eu não digo que esse corpo seja uma pessoa. O gato, ele é consciente de si mesmo e ele é consciente também de mim na relação com ele. Então, ele é uma pessoa. E Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele é o eterno consciente e supremo. Ele é consciente de si mesmo e é consciente de todos nós. E nós somos conscientes apenas de nós, do nosso campo de consciência. Isso a gente vai estudar mais para frente no Bhagavad Gita. E essa consciência suprema, a suprema personalidade de Deus, ele é eterno, nós também somos eternos, ele é consciente, nós também somos conscientes, só que ele é quem satisfaz os nossos desejos. Ele é um só, nós somos infinitos, infinitesimais e infinitos em número, mas é ele que satisfaz os desejos de todos os seres vivos. E, aliás, a coisa que eu mais gosto é que ele também tem uma relação pessoal com cada um de nós. Essa é a parte mais legal de todas, na minha opinião. Então, o Atma Supremo e o Atma Individual existem eternamente. Ai, ai, agora chegou um chacinho. Muito obrigada. Gratidão. Bom, quem quiser, é só vir pro Bastidão e tomar um chacinho, tá bom? Hum, tá bem quentinho. O frio de São Paulo, né, Gustavo? É verdade. Então, ai, ai. Então, o Atma Supremo e o Atma Individual existem eternamente. Antes do corpo atual, a alma já existia. Esse é um fato importante. A alma não depende do corpo, ela existia antes desse corpo. Esse corpo é perecível, perecedero. Alguns anos atrás, não vou falar quantos, mas alguns anos atrás ele não existia. E daqui a alguns anos, também não sei quantos, ele não vai existir mais, mas eu vou continuar a existir. Esse é o ponto. Eu vou continuar a existir. Então, se alguém tiver essa dúvida, se pergunte, analise, pense, reflita profundamente acerca disso. Se você realmente chega à conclusão de que você vai parar de existir com a morte do corpo, então tem muitas perguntas para se responder ao respeito disso, ou se você chega à conclusão de que eu vou continuar existindo. E se eu vou continuar existindo, para onde eu vou?
Essa aqui é a pergunta, né? Para onde eu vou se eu continuo existindo? Então, antes do corpo atual, a alma já existia. O corpo sutil é adquirido quando a alma se esquece de Bhagavan e é destruído quando lembra dele. Lembra que a gente falou que existem dois tipos de corpos, o sutil e o grosseiro, ou denso, né? E o corpo sutil, ele surge no momento em que a gente vira as costas e esquece da nossa fonte. E esse corpo sutil, como mais para frente a gente vai ver, é o que vai dar origem ao corpo denso. Mas no momento em que a gente volta novamente a se conectar com a nossa fonte, a gente vai lembrar da nossa essência e não vamos mais precisar nem do corpo grosseiro, nem do corpo sutil. E a alma, ela não precisa da mente para pensar, ela não precisa dos olhos para ver, porque ela é o ser consciente, é ela que vê, é ela que pensa, e o restante, tanto a mente quanto o corpo físico, eles são apenas como se fossem roupas que a gente usa para se relacionar neste mundo, nesse meio ambiente, mas elas não são o ser. Eu já dei esse exemplo, acho que para vocês outras vezes, que é como quando um mergulhador usa uma roupa especial, ou saber aqueles, como chamavam, que entravam lá em barcos e tinham um capacete gigantesco antigamente. Isso tem um nome, mas eu esqueci. Escafandra? Como chama isso? Bom, eu esqueci desse nome. Mas uma roupa especial. Então, aquela roupa tem uma forma de você poder ver. Mas quem vê não é a roupa dentro da água. Ela é uma roupa que você precisa para ver dentro da água, mas quem vê realmente não é a roupa. Quem vê é o ser que está dentro vestindo essa roupa. Então, no momento em que a alma se tira aquela roupa do corpo denso e do corpo sutil, ela vai ver, porque ela já vai estar no seu meio ambiente natural. Igual que quando algum mergulhador sai da água e tira aquela roupa, ele vê e ele respira e tudo mais, porque ele está no seu meio ambiente adequado para esse corpo. Então, é mais ou menos essa relação entre o corpo e a alma. O corpo, ele é nesse meio ambiente, nessa mentalidade, nessa frequência em que nós vivemos aqui, usamos ele. Mas não é o corpo que vê. Ele é só um instrumento através do qual a alma está enxergando alguma coisa. Então, aqui vamos compreender um pouquinho mais acerca do corpo. Vamos ver quantos minutinhos temos. Temos mais 10 minutinhos. Vamos aproveitar o máximo. Então, verso 13: assim como neste corpo o ser corporificado passa continuamente da infância para a juventude e logo depois à velhice, de forma similar, quando chega a morte, a alma passa para outro corpo. O ser autorrealizado não se confunde com essa mudança. Então, Krishna começa pelo mais importante, que é compreender a diferença entre corpo e alma. Então, ele está falando, o corpo muda, até mesmo nesta vida. O corpo de eu bebê não é o mesmo corpo que eu tenho agora. E os cientistas falam que a cada 7 anos, todas as células do seu corpo são completamente diferentes. Quer dizer que eu sou uma outra pessoa? Não é, né? Eu continuo sendo eu, porque a minha consciência continua sendo aquela consciência. É a mesma consciência. Continuo sendo consciente de mim, mas em um corpo diferente. Então, Krishna, nesse verso, ele está explicando como a alma, ela transmigra, ela reencarna, por assim dizer, ela passa de um corpo para outro. Então, a primeira parte já falei, né? Aqui, mediante o processo de autorrealização, a pessoa pode livrar-se do ciclo de repetidos nascimentos e mortes e retornar a Krishna no mundo transcendental. Se vocês vão ver todas as filosofias que provêm dos Vedas, elas sempre vão te falar de mukti, liberação, consiste em como eu consigo terminar com o ciclo de nascimentos e mortes repetidos. Da mesma forma que nós somos forçados a morrer, que quer dizer, somos forçados a sair deste corpo, nós também vamos ser forçados a nascer.
tinha um devoto que fez uma música que ele falava: pior que morrer é nascer. Porque, na verdade, a gente é forçado a nascer também, a gente é forçado a entrar de novo num corpo, a gente é forçado a entrar em um útero de novo, mas é forçado pelas leis da natureza, e essas leis da natureza estão baseadas nas nossas próprias ações e nos nossos desejos. Então, nós somos forçados pelos desejos que cultivamos e pelas ações que realizamos. Então, em últimas, nós precisamos nos libertar desse ciclo de nascimentos e mortes, que quer dizer já não ter mais relação com o corpo, porque o corpo não é a nossa natureza. E quando você não está na sua natureza, você sofre. É tipo um cachorro na água. Um cachorro na água, ele tem que se esforçar muito para se manter na água. Da mesma forma, o corpo não é a nossa natureza e a gente tem que se esforçar muito para manter este corpo. Tem que trabalhar muito duro para manter este corpo, para manter todas as coisas que implicam neste corpo, a nossa posição social, a nossa riqueza, os nossos pertences, um monte de coisas. Tem que se esforçar muito. Então, essa não é a nossa verdadeira natureza. A nossa natureza, ela, a gente não precisa nem se esforçar por manter, mas agora a gente não está nem compreendendo qual é a nossa natureza. Então, ele fala nesse verso, uma pessoa sóbria, ela não se confunde com esse processo, né? Então, da mesma forma que nessa mesma vida a gente passou de um corpo a outro, do corpo da infância, ao corpo da juventude, ao corpo da vida adulta, ao corpo da velhice, e finalmente vamos abandonar este corpo e vamos adquirir um outro corpo. Vai falar uma pessoa sóbria que tem perfeito conhecimento da constituição da alma individual, da super-alma e da natureza material e espiritual, não se confunda com as mudanças do corpo. Então, a ideia é que um dia não chega lá. Um dia a gente tem essa compreensão, né? Agora eu falo para vocês, a gente precisa entender teoricamente. Mas, se isso faz sentido para vocês, então não deixem de pensar ao respeito. Continuem lendo o Bhagavad Gita e continuem lendo o Srimad Bhagavatam e continuem pensando e meditando. Então, eu não sou este corpo, então o que que constitui o corpo? O que que constitui o ser? Qual que é a diferença entre eles? Que é disso que se trata o Bhagavad Gita. Qual é a origem de ambos? Qual a relação entre o ser e a sua origem? Para onde que eu vou? Quais que são as leis que governam no meu renascimento? E a gente precisa pensar acerca disso. Esse é o tema mais importante do que a gente saber quanto dinheiro tem no banco, né? E ficar toda hora olhando o aplicativo do banco. Quanto dinheiro? Será que entrou dinheiro? Vamos ver. Pronto. Ai, entrou. Ai, que bom. Né? Aí a gente ficou tranquilo. Só que, na verdade, isso não resolve o nosso verdadeiro problema, né? Nosso verdadeiro problema é eu vou ter que nascer de novo. Onde que eu vou nascer de novo? Para onde que eu vou? Ai, ele não faz nada, ele só é chato. Um bichinho. Não, esqueci o nome desse bicho, mas ele é muito tolo, esse bicho. Que ele fica se batendo, depois ele cai e não consegue nem se virar. É. Então, aí vem o verso 14. Aí começa mais, aprofundar mais ainda, né? Então, ele vai falar agora acerca da felicidade e da aflição, que elas são parte do corpo sutil, são parte da mente. Então, mas acho que se a gente deixa para próximo encontro, né? Que já temos apenas 4 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta até aqui? É o momento de falar. Pode falar, Gustavo. Não, já finalizando, né? Eu achei muito, muito bonito mesmo, muito interessante. Tudo é muito profundo, realmente, assim, essas questões. E a parte da reencarnação é muito interessante. E tantas pessoas falam, vamos aproveitar a vida, fazer logo tudo, porque só se vive uma vez, né? Uma amiga minha falava. Eu falo, fala por você, porque eu não vou viver só uma vez.
E que adianta eu fazer tudo que eu quero agora para depois eu ter que sofrer as consequências na próxima? É melhor fazer logo certo, né? Já estamos começando Então, pelo caminho bom, né? Já estudando o Bhagavad uhum, Gita, né? Já estamos então, adquirindo algo a mais. é, é isso que se chama inteligência, né? Tipo, uma pessoa inteligente pensa no futuro, pensa, tá bom, então o que que eu vou fazer depois? Exatamente, eu vou agora comer um, sei lá, 800 quilos de pão, mas depois eu vou ter dor de barriga, para quê? Qual é o sentido disso, né? Mas uma pessoa inteligente pensa nas consequências. E uma pessoa mais inteligente pensa, mas eu vou nascer de novo. Eu vou ter que viver as consequências daquilo que eu fiz aqui, é isso? É isso. Uma coisa que eu gosto da filosofia védica é que é para pessoas inteligentes. E esse é um fato, porque você precisa pensar, porque a filosofia védica não é como uma religião assim que a gente está acostumado a só seguir um ritual. Os rituais, eles têm uma importância na medida em que você compreenda o sentido deles. Tem uma regra que a gente segue, que foi escrita por um grande acharya que a gente segue ele desde há mais de 500 anos atrás que ele viveu, e ele escreveu uma série de regras básicas. É um livro que chama Upadesamrita. É Upadesamrita, sim. E aí uma das regras é... Você não pode seguir uma regra simplesmente por segui-la, nem deixar de segui-la por capricho. A regra, ela vai fazer um efeito na medida em que você compreenda o porquê. Por que que eu estou seguindo isso? Por que que eu estou fazendo esse tipo de ritual? E, de fato, esse é tão, e aí é que entra a parte da natureza da mente, que a partir do verso 14 a gente vai falar um pouco sobre isso também, que a mente é tão importante que o resultado que nós obtemos de um tipo de ação tem muito a ver com a nossa mente. É como, isso é tão real que até se, por exemplo, você mata alguém, tem dois tipos de homicídio, né? O homicídio doloso e o homicídio culposo, que é quando você matou alguém sem querer matar. A sua intenção não era matar, por exemplo, e a lei reconhece que há uma diferença. Então, o castigo que se dá para um homicídio culposo é diferente de um homicídio doloso. Se você matou com a intenção de matar, você tem um castigo, você vai preso, sei lá, 20 anos. Se você matou sem intenção de matar, foi um acidente, mesmo que você matou, você é culpado de homicídio, mas esse tipo de homicídio não te leva preso, você vai ter que fazer serviço social, por exemplo, e pagar uma multa, ou sei lá. Mas por quê? Porque não tinha intenção, então é diferente. Então a intenção é muito importante, a mente, ela é muito importante. E qual é a intenção que eu coloco nas coisas? Então, por isso que compreender, a compreensão é fundamental. Não se trata só de seguir um ritual ou outro, se trata de compreender. Então, por isso que eu preciso compreender a diferença entre corpo e alma. Obviamente, a gente segue certas regras, e às vezes a gente não entende, mas a gente segue porque a gente entende que os Vedas falam o que é melhor para nós. Mas se nós não procuramos compreender, uma hora as coisas não vão fazer sentido e a gente simplesmente vai se enredar nas coisas. Então, por isso, compreender é muito importante. O fato de estudar o Bhagavad Gita é uma atividade religiosa, mas mais do que isso, uma atividade, a espiritualidade não tem a ver simplesmente com religião, porque se trata de compreender o ser, de compreender quem eu sou realmente, a minha origem, o meu Sim, futuro. verdade. E também entender que não é para quem quer, é para quem aguenta. Eu acho que é muito assim, porque a pessoa entender que ela é responsável por traçar o próprio destino, escrever o próprio livro da vida de acordo com as atitudes e ações, é muito mais difícil do que você simplesmente jogar nas mãos de, é Deus que sabe, tudo vai ser só da... Claro, é da vontade de Deus muitas coisas, mas entender Uhum. que nem as decisões, né, da alma, do ser individual, o ser pensante e consciente, ele vai ter que acarretar com aquelas consequências e tudo mais, é muito difícil aceitar isso também. É um peso, né? Exatamente como É um peso. Shanta Maharaj fala, né?
faço de novo propaganda para vocês escutarem na aula do domingo, que Shantu Maharaj é muito bom. Ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala, quando você se acha uma vítima, porque eu sou vítima disso, vítima, né? O culpado é o outro, a sociedade, é tudo, você perde o seu poder. Porque quando você assume a responsabilidade, você também readquire o seu poder. Esse é um processo de empoderamento, em que você entende que se eu sou responsável, quer dizer que alguma coisa que eu fiz, mas alguma coisa também eu posso fazer, ou deixar de fazer. Então, também te dá um peso, mas também te dá uma saída, né? Também te dá uma força. Então, é muito bom também. Você tem alguma pergunta, sugestão, dúvida, Não, comentário? acho que tá super claro. Tá bom. Então, mais alguém? Alguém mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu só ia fazer um último comentário. Eu olho para Arjuna nessa situação, eu falo, meu Deus, eu acho que eu não chegaria nem onde ele chegou em nenhum momento, porque eu falaria, não, de jeito nenhum eu não vou fazer isso. Tem vezes que a gente se coloca, pensa assim numa filosofia como essa, profunda, e fala, ele está ao lado de Deus, por que que ele está refutando tanto assim? E com o tempo, a gente vai se conhecendo, eu não sei nada sobre mim, eu posso dizer pouco ainda, mas que a gente vai se conhecendo e fala assim, meu Deus, tem tanta coisa que a gente sabe que é o certo e tem que fazer, mas a gente refuta em fazer, mesmo sabendo que Deus está ali ao lado falando, vai, faz, eu tô aqui, eu sei que vai acontecer. Mas teve muitas coisas que eu falei, não, eu não tenho coragem. E aí eu me coloco no lugar de Arjuna e falo, meu Deus, eu não teria coragem nenhuma de... Eu não teria, não sei. Não teria Uhum. essa Sim, força que não, ele teve. e quando a gente lê o Mahabharata, você percebe, nossa, as coisas que Arjuna fez, ele é um ser extraordinário. É tipo, ele Sim, está falando e sempre se explica, né, que ele está, tipo, como mostrando a nós, né, como refletindo como nós atuaríamos, mas na verdade ele é um ser extraordinário, ele não tem nada a sim. ver nem com nenhum de nós, nós Nenhum não de chegamos nós, nunca, de longe no nível nunca. dele. Sim, E ele é impressionante, e mesmo assim, obviamente, ele está, tipo, devido ao desejo de Krishna, ele está, tipo, confuso, como se ele fosse um de nós, sim. mas ele está longe de ser um de nós. Eu achei interessante que teve uma parte que você falou que o Arjuna é a própria é uma das encarnações de Narayana, que é a própria personalidade também divina, que se humaniza para mostrar aos humanos, né? Seria isso. Então eu acho isso interessante, porque eu acho que nenhum humano teria coragem de fazer isso. Então o próprio Deus se faz homem para mostrar ao homem, né, sobre uma situação interna dele, porque é só Deus mesmo para fazer isso, vamos dizer, né? Porque o ser Claro. humano, a gente não teria coragem nenhuma mesmo, nunca. Não nessa É, encarnação. no nosso condicionamento, né? Sim, isso é muito Exatamente. bonito, né? Eu acho isso muito bonito. A dimensão do amor de Deus que a gente não tem, né? Ele se faz a semelhança para mostrar aos pequenos, né? Algo tão grande se faz tão pequeno para se mostrar, para ensinar. Isso é muito, muito legal. Então, se fala que os muçulmanos falam, né, que Deus é infinito, você não tem como conhecer Deus, mas nossos mestres espirituais, eles falam, se Deus não pudesse se mostrar, mesmo ele sendo infinito, se ele não pudesse se dar a conhecer a nós, quer dizer que ele não seria onipotente. Mas Sim, ele é onipotente até mesmo pelo fato de que ele pode se mostrar perante nós, apesar de nós sermos tão infinitesimais. é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Se ele é tão Uhum. onipotente, por que que ele não pode se mostrar? Verdade. Exatamente. Por que que ele não pode, né? Tem um. Uma vez perguntaram para Sri Prabhupada, mas se Deus, o Senhor do Universo, por que que ele estaria na deidade, se ele é todo-poderoso? E Sri Prabhupada falou, mas se ele é todo-poderoso, por que ele não pode estar? Porque ele não pode É se verdade. manifestar. A gente quer limitar, né? Sim, é o humano colocando limites humanos em Deus, né? Exatamente. Exatamente. Nós com nossa visão condicionada e achando que Deus é um ser igual a nós. Só que não. E essa coisa boa, né? Essa boa notícia, que a gente há um mundo infinito, de infinitas Sim. possibilidades. Eu lembrei daquele filme lá, O Todo-Poderoso, que Deus dá, entre aspas, né? Aquela sátira que ele faz. De Deus dar, já que você está criticando as minhas funções, então fica com elas um tempo, né? Aí o Jim Carrey vai e toma a posição de Deus e ele enlouquece com aquilo tudo. Aham.
aquilo lá é uma questão, assim, interessante, né? Assim, Deus Aham, não é nós e nós, ele não é igual a nós, com certeza nunca. aham. Exato. Mas o mais interessante é que os Vedas falam, mas nós estamos destinados a conhecer Deus, apesar que ele seja tão insondável, tão infinito e tão maravilhoso, mas ele se apresenta e nós estamos destinados a conhecer ele e a ter uma relação com ele. Então, isso que Sim, é o melhor de tudo, né? A gente pode conhecer Deus, e a gente pode ter essa relação com Deus. E esse processo estamos aqui para a gente purificar a nossa mente e o nosso coração, porque o Deus é o supremamente puro. E ele é o supremamente, tipo, perfeito. Então, a gente também precisa se aperfeiçoar para a gente poder ter uma relação com o Supremo Perfeito, né? Se a gente quiser ter uma amizade com, sei lá, o dono da Ferrari, a gente precisa se qualificar, né? Não é que ele vai ser o nosso amigo. Vou chegar, bater na porta dele amanhã e falar, e aí, vamos beber um vinho juntos? Sei lá, ele vai falar, quem que é você? Sai daqui. Você tipo, não vai conseguir nem chegar nele, né? Então a gente precisa de uma qualificação. A qualificação pode ser ter dinheiro, influência, não sei, mas no caso da Suprema Personalidade de Deus, que ele é a fonte de toda a consciência, de todo, ele é o amor em si mesmo, a pureza em si mesmo. Então nós precisamos ter essa qualificação também, ter pureza de mente, de coração e amar, porque ele só se mostra para aqueles que amam ele. E isso a gente vai aprender também no Bhagavad Gita, que Krishna também vai falar a quem ele se revela. Quem que é querido para ele e como que a gente vai poder se conectar com isso. Então, ainda temos muito, muito. São 18 capítulos, estamos no capítulo 2 e a gente já está em coisas, temas muito profundos e ele vai aprofundar cada vez mais. Então, não percam cenas do próximo capítulo, tá bom? isso mesmo. A gente se vê no dia 20, certo? Sem ser Certo. nessa, sem ser nesta próxima quinta, que é dia 13, não, na seguinte, que é dia 20, tá bom? Haribo, uma ótima semana para vocês. Muito, muito obrigada por participarem e a gente se vê no dia 20. Haribo, Radhe Radhe. Muito Tchau. obrigada a todos. Haribo. Como que eu paro aqui? Record, yours, stop recording to the cloud. Bom, acho que é só fechar. Eu não sei como funciona isso. Acho que precisa parar, né? Sim, parar.